Olá pessoal, sou Marcelo Palma, fundador do Fábrica de Empresários. Estou aqui hoje com o João Bovo, que é da Bovo Segurança do Trabalho, e nós vamos abordar para você hoje um tema que tem sido muito falado nos últimos dias, que é sobre o e-social, tá? Mas antes disso, eu gostaria de apresentar o Bovo aí e gostaria que ele falasse um pouco da sua empresa, um pouco do seu negócio, contar um pouco da sua história aí, Bovo. Ok, Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade. Olá a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Marcelo disse, meu nome é João Paulo Coelho Bovo e há mais de 10 anos aí eu trabalho como consultor especialista em segurança do trabalho. E hoje vamos detalhar um pouquinho aí para alguns monstros do e-social aí, né? O pessoal tá meio perdido no negócio até agora, né, João? Tem gente que ainda tá perdido, não percebeu que o barco tá passando aí. O e-social não é uma novidade para ninguém, né? Mas o assunto ainda tem muita dúvida, ainda gera muita confusão. João, resumindo, o que o e-social tem de benefício para as empresas hoje? O que trouxe de benefício? Ok. O e-social é o decreto 8.373 de 2014, assinado aí pela então presidente Dilma Rousseff. E o que ele traz? Ele é uma plataforma online onde todas as obrigações das empresas, sendo ela então fiscal, tributária, previdenciária e do até então Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, se unificaram nesta plataforma. Os benefícios que a empresa tem em atender o e-social, o primeiro grande benefício é não pagar as multas, né, Marcelo? Exato, ninguém quer pagar multa, né, João? O nosso governo aí colocou multas altas, multas caras, e eu sempre costumo dizer, o teu dinheiro tem que ficar na tua empresa e não no governo, É ali que tem que ficar. Então, para as empresas, um dos motivos, as empresas que não seguirem, não atenderem o e-social, elas irão pagar multa, E o sistema travou isso de uma forma que para que a gente pague os funcionários, a gente vai ter que de fato lançar tudo essas obrigações que eu te falei. Então você vai ter que lançar a parte relacionada à segurança do trabalho, a parte relacionada ao departamento social, a parte relacionada à fiscal da empresa. Então isso está tudo travado dentro desse sistema. Então esse é um grande impacto que vai gerar. A gente, enquanto profissional de contabilidade, a Palma Soluções Empresariais, a gente tem a nossa carteira de clientes e a gente atende a legislação que é o e-social. Perfeito. Isso está muito inserido junto com o departamento pessoal. Correto. O que a gente pode trabalhar em conjunto, João, que vai beneficiar o empresário? Perfeito, Paulo, muito bem colocado. Algo que infelizmente a gente encontra muito. E com a entrada do e-social, se não houver essa conversa, se não houver esse bate-papo, infelizmente o cliente vai pagar por isso. É um exemplo simples. Veja bem, muitas vezes a gente pede uma relação de funcionários para o escritório de contabilidade e todos os funcionários estão acoplados em um único setor. Por exemplo, o administrativo ou operacional. Certo. Quando a gente chega ali na fábrica ou no estabelecimento, a gente percebe que, na verdade, nessa fábrica ou nesse estabelecimento, existem mais do que um setor. Às vezes tem o administrativo, tem o operacional, tem o de transportes. E para o e-social a gente vai ter que lançar os setores que o trabalhador execute suas tarefas. E mais do que isso, os riscos. Então imagina a dor de cabeça quando chegar agora abril ou chegar em janeiro, tiver que lançar a parte de segurança do trabalho e na hora que for lançar, vai ver que está tudo num único setor. E essa não é uma realidade da empresa, essa não é uma verdade. Qual é a maior informação hoje que falta para as empresas, João? Para os empresários entenderem que definitivamente o e-social veio para ficar, conforme outras legislações que já vieram, conectividade social lá atrás, agora a parte do e-social e também a parte do SPED contábil, SPED fiscal, enfim. E que vai facilitar para o empresário ele ter essas informações e essas ferramentas em mãos quando for necessário passar essas informações para o e-social. Perfeito, Palma. Um segundo grande benefício é o nivelamento. O que vai ocorrer é que todas as empresas, sem exceção, vão ter que estar dentro dessa plataforma. Muitas vezes a gente visita algumas empresas e ela tem um certo grau de organização e a gente visita uma similar ou do mesmo ramo e ela não tem essa organização. Ela não cumpre a legislação como esse primeiro exemplo que eu dei. E isso não é justo.
né? Isso não é justo com os empresários. Então, um dos benefícios que o e-social traz é justamente esse nivelamento. Uma outra informação muito importante, né, para que as pessoas entendam também o que é o e-social, e essa informação está no próprio site do e-social, está vinculada a jornais de grande alcance, o governo gastou 100 milhões e ele quer arrecadar 20 bilhões. Quase nada, né? Quase nada. E onde que ele vai arrecadar isso? Né? Nessas incongruências, nesses erros, muitas vezes que o Departamento de Segurança do Trabalho não conversou com o Departamento, né, de Contabilidade ou com qualquer outro departamento. Então, justamente nessas falhas que o governo vai arrecadar. Né? Perfeito. Isso está no próprio site, né? Então às vezes parece um pouco terrorismo, mas é a realidade. É bacana o que você está me colocando, João. E o que é mais interessante é que o empresário saiba que quando a gente solicitar alguma documentação ou pedir alguma informação para você, é porque é de extrema necessidade para a gente poder atender a legislação e atender o que o e-social nos solicita, certo, João? Com certeza. Alguns empresários nos questionam, né? Mas, poxa vida, por que agora eu tenho que fazer isso, né? E, na verdade, o e-social ele é uma plataforma. A legislação em si, ele já existia, né, João? Basicamente, ele não mudou nada. Perfeito. A gente pega a documentação de segurança do trabalho, da forma que ela vem sendo executada hoje, basicamente ela iniciou em 78. Legal. Né? Alguns programas tão conhecidos como PRA, LTCAT, são desde os anos 90. Basicamente, que a gente tem que estar trabalhando esses documentos. Né? Bacana. Então, na verdade, a empresa já deveria ter esses documentos. Esses documentos básicos, João, que já existiam, quais são eles? Olha, documentos aqui de extrema importância, entre outros, né? Se falando de segurança do trabalho, todos os documentos são importantes, mas em concomitância com o e-social, vou dar alguns exemplos aqui, explicar rapidamente o que são esses documentos. Perfeito, ótimo. PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Então você pega a empresa, divide ela por setores, onde tem que estar muito bem encaminhado com o departamento contábil da empresa. E isso, João, por menor que seja a empresa, tem que ter esses setores. Por menor que seja a empresa. Legal, a legislação diz o seguinte, Palma, veja bem, uma empresa que tenha um trabalhador registrado, ela tem que ter essa documentação. Perfeito. Claro que a legislação também prevê que, por exemplo, algumas empresas que têm 30 funcionários, 50, alguns ramos diferentes têm as suas complexidades diferentes. Perfeito. Mas, vamos dizer, o arroz, feijão ali, o básico, toda empresa que tem trabalhador, sem tem exceção, obrigatoriedade de existir. Exatamente. Legal. Então, o PPRA, ele divide a empresa por setores, tá? A gente encontra alguns riscos nos setores, avalia os riscos dos setores, e o mais importante deste documento é propor as medidas corretivas. Legal. Né? E tudo isso a gente vai ter que lançar dentro do e-social. Então vamos lá. Trabalhador trabalha na produção. Como que é essa minha produção? Como que é o chão? Como que é a parede? Como que é o teto? Tem ruído? Não tem? Na atividade dele tem poeira? Não tem? Um exemplo clássico, né? A grande maioria das produções tem ruído. Perfeito, eu consigo eliminar ele na fonte? De repente a gente não consegue eliminar o ruído na fonte. Então entra uma medida que é a entrega do protetor auricular. Okay. O plug, né, ou de inserção, ou concha, como melhor for ali para a empresa. E veja bem, todas essas informações deverão estar dentro do e-social. Essa documentação que estava dentro deste documento, chamado PPRA, que muitas vezes, infelizmente, fica dentro de uma gaveta, a gente vai ter que tirar da gaveta e vai ter que colocar nessa plataforma online. Perfeito. Dando continuidade a esse documento, nós temos um que é similar, mas tem as suas diferenças, que é o LTCAT. Aí é um documento, né, vindo da Previdência Social, onde a gente avalia se existem atividades especiais dentro da empresa. O que seriam essas atividades especiais, João? Por exemplo, a gente tem ali trabalhador com ruído sem proteção. É considerado uma atividade especial. Ok. Tá? Médicos, dentistas, é considerado uma atividade especial. Ótimo. Outra informação que nós também teremos que fazer dentro do e-social é informar quais atividades são insalubres e periculosas. Legal. Então, uma atividade periculosa é aquela atividade onde o trabalhador está exposto a risco de morte. E a legislação nos elenca algumas atividades. Vou exemplificar, um trabalhador que de forma direta, né, cotidiana, ele dirige moto, ou até mesmo ele tem um registro de motoboy. A legislação prevê o pagamento de periculosidade para ele. Um trabalhador, por exemplo, que tenha contato permanente com energia elétrica, de repente um eletricista de uma fábrica, que mexe com equipamentos energizados, ele também faz jus ao pagamento de periculosidade. Legal. A ressalto aqui, mais uma vez, é que a gente tem que avaliar em loco. Neste momento, são exemplos.
Falando da insalubridade, de repente eu mexo ali com um índice de ruído ou um índice de poeira extremamente alto e eu não consigo dar uma proteção adequada para o trabalhador. De repente ele mexe com um agente químico que, por mais que eu proteja ele, que eu mitigue um pouco essa situação, ele ainda continua exposto a um certo risco, né? Trabalhando com isso, ele pode ficar doente. Então a legislação prevê que faz jus o pagamento de insalubridade, que pode ser 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo. Esse cálculo de 10%, 20% ou 40% é dependendo do agente. Tem alguns agentes que serão 10%, outros agentes de risco que serão 20%, e outros agentes aí serão 40%. Muito bom. Esses são os que são básicos e que já existiam, é certo? Já existiam. Ok. O E-Social dá bastante ênfase também para a parte de medicina do trabalho. Isso. Né? Existe um documento que é feito com base nesses que eu disse agora há pouco para vocês, com base no PPRA, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele consiste em: o médico vai analisar os riscos que o trabalhador está exposto e definir os exames médicos que devem ser feitos de forma preventiva. Então, o trabalhador faz algum esforço físico, ou o trabalhador está exposto a ruído, a calor, a poeiras. Então, o médico vai, então, avaliar esses riscos e propor exames médicos para que a gente garanta, né, e saiba gerenciar a saúde do trabalhador dentro da nossa empresa. Isso já está sendo realizado, né, João? Com certeza. O PCMSO já é também uma realidade para as empresas desde quando, João? Desde a década dos anos 90. Para a gente concluir, o assunto E-Social ele é muito extenso, né, João? Com certeza. E nós vamos deixar disponível para você os nossos dados da Palma Soluções Empresariais, que é o escritório aqui de Limeira, né, junto com o Fábrica de Empresários. Vamos deixar aqui os dados do João Bovo, que é da Bovo Consultoria, é uma empresa de Leme, mas atende toda a região aqui de Leme, né, Araras, Cordeirópolis, Limeira, Piracicaba, e nos colocamos à disposição para maiores informações. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai ter o maior desempenho para responder para você o seu questionamento. E naquela proposta que o Fábrica tem colocado é de auxiliar os empresários a terem uma boa performance e um bom resultado nos seus negócios. João, quero te agradecer pela oportunidade aí, né, de a gente bater um papo rápido, falar um pouco sobre o E-Social. Se a gente fosse falar tudo sobre o E-Social, a gente ficaria aqui horas conversando. Horas e horas. Né? Realmente foi uma pincelada. Com certeza. Mas eu acho que nós vamos ter mais oportunidade de a gente conversar mais sobre isso e trazer mais assuntos para você aí da atualidade, do que o empresário hoje necessita para poder crescer nos seus negócios, nos seus resultados. Então quero agradecer você que esteve aí com a gente, que está com a gente, né? E lembrando lá sempre de você dar uma curtida na nossa página do Facebook, curtir o nosso canal do YouTube, Fábrica de Empresários, e as nossas redes sociais aí estão sempre com novidades para você. E agradecer ao João, né, mais uma vez aí, pela oportunidade de estar presente, de poder falar um pouco do assunto, do que ele é especialista no negócio. Muito obrigado, João. Agradeço, Marcelo, agradeço vocês pela atenção, muito obrigado a todos e até lá. Valeu, obrigado.